se referindo ao Wayne Rooney. É uma das opções também aqui, do gol mais bonito. Essa tá mais bonita, vai, não vai cornetar Não, essa lista. sem dúvida, não. Claro, quando tá bonito, é bonito. Rapaz, mas a dúvida entre o Dembélé, o Iniesta e o Bernardo é... Iniesta. Guardiola e Barcelona. Rapaz. Iniesta, vou votar porque o Juca tá... Simbolicamente, voto no Richarlison. Bacana. 2 gols na estreia pelo Everton, Premier League. Time dele com 1 a menos. Richarlison. Como sempre, Jean me copiando, vou no Iniesta. Antecipadamente, né? E você disse que eu só voto em gol que eu narrei do Bernardo. Vê se eu elegi o do Bernardo. Mas não dá. Bernardo. Mas você se entusiasmou com o gol, que eu vi. Óbvio. Mauro. Lautaro Martins. Olha lá. Eu falei. Vocês não viram a lágrima, mas ela escorreu. E caiu o Jorginho, tá demitido do Vasco. Opa, que lástima. Confirmando aqui a informação com uma pessoa do Vasco, caiu o Jorginho. Que lástima. Perguntaria o outro, mas já... Vota, Juca, só pra gente encerrar. Por favor. Eu não posso trair nem o Iniesta, nem o Pepe Guardiola, nem o Barcelona. Vou votar no Richarlison. É isso aí, Juca. Muito bem. Então, 2 para o Iniesta, 2 para o Richarlison, 1 para o Lautaro. O Jorginho caiu, rapaz. Lautaro. Iniesta, 25%. Agora, quem que o Vasco vai buscar? Eu já ouvi uma conversa. Isso. Quem você acha? Eu esqueci, mas eu já vou lembrar. Quem é que estava especulando? E assim, e tem tudo a ver com o bloco que a gente está começando agora, porque falaremos de Palmeiras e Vasco, no caso de Vasco e Palmeiras, pela ordem, com essa informação trazida e confirmada agora pelo Mauro, está fora do Vasco, demitido o técnico Jorginho depois de muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Eu, sinceramente, eu acho inacreditável. Você já falava disso outro dia, né? Não é possível que estejam especulando sobre isso. Eu acho... Não, o time está contratando um monte de jogador que nem começou a jogar. Estreou 3 caras ontem, né? O Castão, o Vinícius Araújo e o Maxi Lopes. Mas gostei de ver Os o Castão. 2 jogou fora de casa recentemente, em 10 dias, contra a LDU em Quito, ninguém ganha. Contra o São Paulo no Morumbi, pouca gente tem vencido. Contra o Palmeiras no Allianz Parque. 3 é isso, vai embora. Isso, e mesmo em relação à defesa, tá? Como o Mauro ressaltou, os números são muito ruins, inclusive com o próprio Jorginho, mas vamos olhar para os últimos jogos, né? Nos últimos jogos, assim, sofreu 3 gols em 4 jogos, mas jogou contra o Palmeiras fora, contra o São Paulo fora, tomou 3 gols nesses jogos, não tomou gol contra a LDU, finalizou mais de 30 vezes a gol. Sinceramente, você pode até achar que não tá bom, que o resultado do que está acontecendo em campo nas últimas partidas não foi positivo, e acho que não foi, porque o Vasco perdeu os 3 pontos contra o São Paulo, perdeu os 3 pontos contra o Palmeiras e foi eliminado na Sul-Americana contra a LDU. É verdade, mas assim, você pode achar que não está perfeito, e não está, mas você tem que olhar um pouco para o desempenho e para o rendimento nesses jogos. Você acha que poderia ontem não ter perdido? A condução do time durante o jogo, as substituições... Então, a substituição pesou, polêmica. acho que a substituição pesou, sim. De fato, o time caiu de produção depois da substituição, até porque o Andrei vinha muito bem jogando na posição que estava. Na hora que ele muda, o Vasco caiu de rendimento, mas assim... Vamos olhar para o rendimento dos 3 últimos jogos, para o que o Vasco jogou contra o São Paulo no Morumbi, para o que o Vasco fez contra a LDU. E mesmo ontem contra o Palmeiras, foi um bom primeiro tempo do Vasco, conseguiu marcar muito bem e até levava perigo nos contra-ataques com o Pikachu. É um time que está contratando, estão chegando novidades, o tempo de trabalho dele realmente foi pouco. Sinceramente, é mais uma daquelas demissões de técnico que eu não consigo entender. Agora, tem um fã de esportes que lembra de um fato importante e relevante, né? O Júnior Senna. Para o Jorginho é bem feito, está pagando pelo que fez com o Ceará. É isso, exato. Né? Eu lembrei na hora. Um joguinho, depois... Eu lembrei na hora. Veio com a história de que, tô com problemas a resolver, não vai dar para continuar, e acerta com o Vasco na sequência. Pois é, Paulo, cara que trocou ele falou que tinha problema particular e acabou... Eu lembrei na hora disso. E tudo bem, você pode até argumentar, tá vendo? Bem feito. O que ele fez com o Ceará, ele está pagando o preço...
E perfeito. Acho que... São coisas diferentes. Sim, né? mas acho que assim, o clube tem que pensar do ponto de vista do clube apenas, né? Quer dizer, não tem que pensar, ele merece, porque se fosse assim, o Vasco sequer contrataria o Jorginho para ser o seu treinador. E eu acho que contratou acreditando que ele pudesse melhorar o time. Eu acho, repito, que nas últimas 3 partidas o desempenho não foi tão ruim, mas aqui acho que a lógica é essa. Você tem 3, 4 resultados ruins na sequência, você demite o técnico e tenta uma melhora através da troca de técnico. Acho que tem um ranço também, histórico com o Jorginho, mas eu, sinceramente, mais uma demissão de técnico que eu não consigo entender. A versão oficial será consenso entre o técnico e o presidente. Mas a versão não oficial, que é a verdadeira, é decisão da diretoria. Tá? Isso eu acabei de apurar que é isso. Simples assim. Minha interpretação agora. O presidente Campelo percebeu o erro da contratação do Jorginho. Um técnico desgastado com a torcida, que suou para se classificar para a Série A em 2016, né? Quando o Vasco voltou à primeira divisão, que subiu no último jogo contra o Ceará, no Maracanã, cheio, e a torcida gritando fora Eurico, e aliviada porque o Vasco não permaneceu mais um ano na Série B, porque era o risco real na última rodada da competição, e que ele trouxe de volta, ou seja, num intervalo muito curto. Na memória do torcedor do Vasco, o Jorginho era um técnico que o Vascaíno não queria ver. Se ele chega e consegue fazer as coisas mudarem, ok. E aí tem uma outra questão. O Jorginho não está demonstrando até aqui capacidade de melhorar o desempenho defensivo do Vasco. O Vasco tem que ter uma cozinha arrumada. O Vasco tem que parar de tomar gol nessa quantidade de industrial. Assim, toma gol a qualquer momento. Acordou, gol no Vasco. Vai dormir, gol, vai tomar um café, tem gol no Vasco. Toda hora. Não tem como, gente. 69 gols. E piorou com o Jorginho. A média com o Zé Ricardo era horrorosa, 1,53 por jogo. Jorginho, 10 jogos, 16 gols sofridos, 1,6. Consegue você piora a média de gols. Eu acho que o Vasco tem que procurar um treinador que tenha capacidade de dar rapidamente organização defensiva ao time. O cara que consiga rapidamente arrumar o time da defesa. Dali para frente, ver o que acontece. Aí vai jogar na bola parada, vai jogar no contragolpe, vai jogar em cima do Pikachu, do Maxi Lopes, quando tiver condição, que são jogadores com mais recursos, né, para tentar criar algumas situações, mas a defesa tem que estar minimamente organizada. O gol ontem, na linha também do que a gente falou aqui dos erros individuais, das falhas, o gol do Palmeiras ontem, a vitória do Palmeiras é justa, não estou questionando a vitória do Palmeiras, pelo amor de Deus, mas o gol da vitória, só o Davidson vai na bola, né? A bola vai no travessão, o Martins Silva fica pulando, feito um louco ali, né, para lá e para cá, e os outros jogadores de branco na área do Vasco estão olhando. O goleiro é bom, vai fazer alguma coisa. Não dá para fazer tudo, gente. O Martins Silva falha também de vez em quando. Aí. Não é que ele esteja numa grande fase também, não. Não está. E quem fica atento, está atento. O atacante do Palmeiras. Esse está ligado. Vai lá e empurra a bola de cabeça para o gol vazio. No mínimo, um zagueiro tem que disputar essa bola com o atacante. Se ele cabeceia disputando e faz o gol, é um cenário. Se ele cabeceia sozinho, mostra o quê? Ninguém está concentrado, ninguém está prestando atenção, ninguém está percebendo que essa bola está em jogo. Isso é tipo de erro comum aqui no Brasil e que não dá para engolir. O cara é zagueiro, trabalha onde? Aqui na defesa. Função, não impedir o gol adversário. E não participa da jogada até o final. Então, o Vasco é desorganizado defensivamente. O Vasco tem carências no seu elenco, que é óbvio. E o Vasco não tem a mínima estrutura defensiva. E o Jorginho acho que não conseguiu. Mas ontem o time estava organizado defensivamente, Mauro. Acho que até você está chamando a atenção. O lance do gol, quer dizer, a vitória do Palmeiras se dá muito mais por uma postura e por erros individuais ali, de postura dos jogadores do Vasco, do que da organização. Eu acho que ontem, o primeiro tempo, principalmente, foi um primeiro tempo que o Vasco se organizou. Estava jogando bem com o De Sábato e o Andrei, marcando muito bem. O Lucas Lima e o Scarpa praticamente não participaram do jogo no primeiro tempo. E estava fazendo justamente o que você falou, né? Soltando o Pikachu, que até levou perigo, finalizou ali 2, 3 vezes. O Pikachu não pode ser lateral, né? O Pikachu tem que jogar... Isso, então, jogando ali para frente, quer dizer, acho que ele até estava encontrando, olhando para os 3 últimos jogos, repito, eu acho que o desempenho do Vasco não foi assim tão ruim. É o que você disse, me parece que tem o peso do ranço que a torcida tem com o Jorginho. A pressão muito grande. Mas aí a diretoria, para usar um termo que você gosta, é de um bananismo sem tamanho, né? Porque na hora que você começa a considerar a pressão de torcida, porque vale lembrar, boa parte da torcida do Inter, ou parte da torcida do Inter, queria a demissão do Odair no começo do ano. A torcida do Corinthians, depois lá do Tite, né? Teria sido um técnico demitido depois da derrota vexatória na Libertadores e depois veio tudo que veio para o Corinthians conquistado com o Tite. Então, assim, eu sempre acho que dirigente se basear muito no desejo do torcedor de troca de técnico é não ter o mínimo de personalidade, o mínimo de convicção na contratação que faz. Assim, em cima disso, uma outra informação.
está sendo demitido pela pressão muito em cima do Vasco, do presidente, dos dirigentes. Então. Eu acho que foi um erro ter contratado o Jorginho, por tudo isso. Pelo desgaste recente. E também não acho que o Jorginho seja um técnico com essa capacidade toda. Então, Eu acho que também até acho isso, mas... Aí eu não sei se é desconhecimento de futebol de quem decide, né? Para chegar e contratar. Se tem uma pessoa mais atenta ali, fala, não, o Jorginho não vai funcionar. Busca outro nome. Talvez um nome até menos conhecido. Mas o Vasco tem que encontrar alguém que consiga... O Vasco perdeu um jogo para o São Paulo com um erro no primeiro lance, tomou um gol. E o segundo gol do São Paulo, na jogada do gol decisivo, o Vasco está... Um contra-ataque fora de casa, o adversário precisando da vitória e está dando um contra-ataque. Ali foi um erro Ainda de tem um erro postura do individual time, também, né? na hora... Não me lembro qual jogador que disputa com o Everton. O Everton ganha e faz o cruzamento para o Trellis. E o jogo do Corinthians também, no segundo tempo, foi um horror. Esses são os últimos jogos do Vasco. Assim, o Vasco pode até ter tido assim, um momento de mais organização, mas se você espremer os últimos jogos, é um horror. Continua um horror. Era com o Zé Ricardo, continuava com o Jorginho. Olha aqui, em 2 palavras. Bem feito, pelo que fez com o Ceará, e o Jorginho, até hoje, não mostrou ser técnico de futebol. O Jorginho mostrou que, com um pouco de autoridade, ele é uma figura, um profissional intragável, quando foi auxiliar do Dunga lá na Copa do Mundo de 2010. Eu jamais contrataria o Jorginho, nem que eu fosse dirigente de time da Série C. Vida que segue. Esse perfil de chacoalhar da administração do elenco, né, de falar mais firme com os jogadores e, de repente, isso acaba refletindo dentro do campo, esse perfil o Jorginho não tem de jeito nenhum. Não tem. E do outro lado tem o Felipão, que é mestre nisso, né? A administração entre as pessoas, né? A administração do grupo, dos jogadores. E o nosso Na Lata sobre o time que venceu o Vasco ontem é exatamente, citando o Felipão, pergunta para os nossos comentaristas: o Palmeiras está mais forte com o Felipão? E o mais forte aí tem uma série de conotações ou de símbolos, de significados. Você pode escolher, os nossos comentaristas podem escolher algum ou alguns, se apoiando e respondendo na lata que a gente está propondo agora. Começando por você, Arnaldo. Sem dúvida mais forte. Jean. Acho que está mais competitivo. Então, o Arnaldo, sem dúvida. Tá vendo? O Jean pega pelo aspecto da competição. Juca? Igual. Mauro? Igual. E eu respondo sim. Sim? Sim. Como vai? Sim? Não. Sim? Sim. Ótimo. Acho que está mais forte. Acho que está mais forte. Muito bem. Não é à toa que um time passa tantos jogos sem levar um gol. Sim. Um gol. Falando em como tem acontecido com o Palmeiras desde o anúncio do Felipão, né? Sim. Já falando daquele jogo em que o Felipão nem estava no banco de reservas e que o técnico foi o assistente dele, Paulo Turra, na Bahia. Eu digo, já se via isso. Eu digo que está Exatamente. igual por uma razão. Olhando para resultado, está igual. O Roger tinha bons resultados. Olhando para desempenho, da mesma maneira que em nenhum momento o Palmeiras do Roger me encantou, esse também não me encanta. Digo mais, o jogo lá em Assunção contra o Cerro Porteño no primeiro tempo, eu fui ficando apavorado. Não é possível que o Palmeiras, com o time que tem, vai jogar em Assunção pelo 0-0. Não é possível. Aí, futebol é futebol. Logo no começo do jogo, do segundo tempo, o Borja faz um gol e aí as coisas todas mudam. O Palmeiras mandou no jogo, fez um belo segundo tempo, ganhou de 2, podia ter ganho demais. Podia ter ganhado demais. Agora, está muito claro a opção preferencial pelo velho centroavante fixo. Está dando certo. Borja fez 2 gols, Davidson fez um gol ontem. Está muito claro que alguns jogadores como Lucas Lima, Richarlison, vão ter que comer muita grama para ter lugar como titulares desse time. E eu acho que agora que começa... Quinta-feira não espero nada além da classificação. Depois o outro jogo contra o Cerro Porteño é mamão com açúcar. Mas acho que o Palmeiras ainda tem que mostrar aquilo que não mostrou
também com o Roger no tamanho que a torcida do Palmeiras queria, no Campeonato Brasileiro. Não vai mostrar, só que tem uma questão que eu acho que já está mostrando de uma outra forma. Por que investir tanto em 25 jogadores de categoria numa temporada? Ele já está utilizando todos. Depois o Vasco me chamou muita atenção a parte da entrevista que ele disse que, pelo elenco que o Palmeiras tem, porque ele tem em mãos, que ele julga talvez o melhor, inclusive em relação ao Chelsea, em termos de opções, com quem ele trabalhou, ele acha que mesmo utilizando o time que foi contra o Vasco, ou seja, um time B, ele tem condição de jogar as 3 competições para vencer jogos. Então, elogiou Luan, que nunca jogava, tá todo mundo jogando. Thiago Santos, Jean, Daverson. Mas era para isso mesmo, né, que o Palmeiras montou o Roger não usava. O principal pecado do Roger foi não saber utilizar o elenco que tinha em mãos. Aliás, estourou um time titular precocemente. A insegurança que naturalmente o Roger tinha e o Filipão não tem, né? Um motivo para dizer que o Palmeiras está mais forte, né? Mas muito mais. E assim, mais motivado, com brilho nos olhos. Se jogar feio, vai jogar feio, porque é o jeito que o cara gosta de jogar. Agora, em termos de motivação, mobilização de elenco, outra coisa. O Palmeiras perdeu o Fluminense no Maracanã sem brigar. O Fluminense, nós estamos vendo a dificuldade de... Né? Então, eu acho que nesse aspecto, aquela palavra que também está sendo moda no momento, anímico, e no aspecto de utilização da principal virtude do Palmeiras na temporada, número de bons jogadores, o Filipão já está dando alguma resposta e acho assim, ele está vivo nas 3 frentes. Numa muito encaminhada a Libertadores, talvez seja o time em situação mais confortável entre os brasileiros. Sem dúvida. Na Copa do Brasil, ele não dirigiu na ida, dirigiu por telefone, mas tem uma grande chance de classificação e não perdeu tanto contato assim no Brasileiro, mesmo utilizando reservas em algumas partidas. Tá aí, eu acho que dá para sentir o Palmeiras mais forte, mesmo à distância. Dá pra sentir. E uma das virtudes dele, né, Jean, até pelo respaldo que tem, pelo respeito que a torcida do Palmeiras tem por ele, a recuperação de alguns jogadores, né? Talvez outro técnico não tivesse tanto respaldo, para acreditar como ele está acreditando no Daverson. Ontem o Lucas Lima saiu aplaudido, diferentemente de alguns jogos no próprio Allianz Parque, quando saiu vaiado. Mesmo o Mike, agora na ausência do Marcos Rocha, que vai se recuperando, deve voltar nos próximos dias, talvez até na quinta-feira. Mas mesmo o Mike, que depois de algumas atuações ruins, se firmou como titular na ausência do Marcos Rocha, jogando bem, fazendo bons jogos. Perfeito, Paulo. Eu acho que, assim, isso é uma característica que os técnicos grandes, os técnicos com nome, têm em relação aos técnicos com menos nome. Quer dizer, a tranquilidade para trabalhar e fazer as suas escolhas sem ser tão cornetado. Então, se o Roger talvez escolhesse o Daverson como titular o tempo todo, se colocasse o Jean como titular o tempo todo, nossa, ele ia ouvir 3, 4, 5 vezes mais do que o Filipão ouve. Não tem a menor dúvida disso. Eu acho que, assim, a força que se imaginava no começo da temporada que o Palmeiras teria, ou que poderia vir a ter pelo elenco que formou, a gente não vai ver. A gente vai ver uma força diferente. E já está vendo uma força diferente. Porque se tem algo que não se pode negar, é que mesmo em 4 jogos, esse time do Palmeiras já tem a cara do Filipão, sim. E aí vale para o bem, vale para o mal, quer dizer, vale da avaliação de cada um. A força defensiva, né, essa solidez defensiva é indiscutível que se deve às escolhas do Filipão. O Palmeiras do Roger sofria muito mais, né? Quer dizer, dava muito mais oportunidade de gols para o adversário. E acho que isso parte da própria escalação. Acho que essa escolha que o Arnaldo falou que o Filipão está fazendo é uma escolha que faz todo sentido. Falei muito disso antes da parada para a Copa do Mundo, que o Roger não tinha sabido usar o elenco e rodar o elenco e por isso até tinha machucado vários jogadores. Acho que ele faz uma escolha, assim, de ter um time para o Brasileiro e um time para as Copas.
claramente é isso. Claro que vai mudar um ou outro ali, não é que vai ser sempre exatamente os 11 aqui, os 11 ali, até porque tem suspensão, as coisas vão se embaralhar, mas ele tem um time, sim, que ele considera o seu time para as Copas, provavelmente mais para a Libertadores, e o outro para o Brasileiro. A força competitiva, não tem discussão, quer dizer, ele tem, sim, essa característica de fazer os caras morderem, irem atrás e jogarem cada jogo como se fosse uma decisão, embora, sinceramente, não acho que esse fosse o problema do Palmeiras sob o comando do Roger. O Palmeiras sob o comando do Roger tinha muito mais problemas defensivos, oferecia muito mais oportunidade ao adversário, porque tentava também jogar um futebol que era aquilo que se cobrava do Palmeiras no começo da temporada. Não é mais o que vai se cobrar. E ninguém mais quer isso. Acho que na torcida do Palmeiras já está claro que a partir do momento que você faz essa escolha, você quer ganhar, você quer ser pragmático, que seja 0-0 com o gol do Daverson aos 44. Quer dizer, a academia acabou. Eu acho que essa ideia do futebol vistoso acabou, sim. Acabou, e acho que o Filipão faz questão de deixar isso claro nas suas entrevistas. E acho que ele é respeitado o suficiente para que a torcida compre a ideia dele. Ele falou, praticamente, depois do jogo contra o Vasco, o seguinte, que o Lucas Lima vem num combo com o Jean. Todo mundo, esse é o Jean jogando como meia pela direita. Se você quer ter um jogador com certas características que te resolve o jogo lá para frente, o Lucas Lima resolveu o jogo lá para frente, você precisa ter alguém que corra por ele, que marque por ele, que tenha as características que ele não tem. Ele falou primeiro só para elogiar o Jean, sem citar o nome do Lucas Lima. Depois, quando perguntado sobre a ótima atuação do Lucas Lima no segundo tempo, ele fez o inverso e citou a importância do Jean. Então, tá claro que o time, do ponto de vista de balanço ali, ofensivo-defensivo, vai ser mais equilibrado com o Filipão. O futebol que o Palmeiras mostrará, certamente não vai ser em nenhum momento o futebol dos mais vistosos. Agora, também não dá para dizer que o time que o Roger vinha montando... Não era também, claro. Iria chegar nesse ponto que todo mundo imaginava no começo do ano que chegaria. Quer dizer, você diria, em bom português, a turma do amendoim ou passa a comer pipoca ou vai sentar em cima das casquinhas, porque o jogo é esse. Não, é isso. O jogo é esse. E evidentemente, por tudo isso, se a diretoria acertou ou não na demissão do técnico, na troca de técnico, está absolutamente ligado ao resultado. Em geral, já é assim, sim, né? Claro, mas nesse caso, pelo futebol que o Palmeiras vai jogar e vai apresentar e pelas escolhas do Filipão, evidentemente, o que pode se esperar do Palmeiras, e acho que pode se esperar, é resultado e não um futebol vistoso. Então, como eu respondi, está mais forte. Tu vê? Falou igual. Exato. Não, mas eu sou uma pessoa que ouve, pondera e aceita argumentos. Ué. Espetáculo. Vamos ao intervalo, nós voltaremos falando do Corinthians. Corinthians e Chapecoense. Primeiro no Campeonato Brasileiro. Será que vem a resposta na Copa do Brasil nesta quarta-feira? Lembrando que temos edições do Linha de Passe segunda, quarta, quinta e sexta nesta semana. Segunda, quarta, quinta e sexta. Sempre após a rodada, exceção a sexta-feira, né? Em seu horário normal, às 9 da noite, na quarta-feira, 11h40, na quinta-feira, 11h40 da noite também, na sexta-feira, às 9 da noite. Sempre Linha de Passe chegando, só amanhã que não tem. Voltaremos em instantes com mais um Bloco do Linha. Até já. Estamos de volta, linha 18, para você seguir participando, é a nossa hashtag. Entramos aqui na lista dos assuntos mais comentados no Twitter. Muito obrigado pela sua participação. Como sempre acontece, falemos agora do Corinthians, que tem 2 jogos, já fez o primeiro, vai enfrentar o mais importante, o segundo, contra o mesmo adversário, a Chapecoense, fora de casa. Venceu por 1-0 na ida, joga fora a volta, decisão nas quartas de final da Copa do Brasil. Ontem perdeu, né, com um time basicamente todo reserva. Um dos titulares, talvez o único titular para valer mesmo, foi diretamente responsável pela derrota do Corinthians, o Cássio, com 2 falhas. Até pegando a carona no Cássio, figura tão importante, quem é o melhor goleiro em atividade no Brasil é a nossa próxima enquete. Entre Cássio, Diego Alves, Fábio e Grohe. Polêmico. Fábio ou Grohe? Boa pergunta, né? É aquele
o melhor goleiro de todos os tempos da última semana, né? Porque acho que muda São todos bons, né? São todos bons, todos num nível... Mas é aquela coisa, né? É difícil. A gente já dizia muito isso em relação aos goleiros. Quem seria o terceiro goleiro que iria para a Copa do Mundo, né? Que é muito difícil você ver uma distância tão grande entre um goleiro e outro no futebol brasileiro. Agora, eu acho que Diego Alves hoje é um goleiro... É curioso, veja, por exemplo, ano passado, nessa altura, o Vanderlei obrigatoriamente estaria nessa lista. sem dúvida. Não está. O Vitor provavelmente estaria nessa lista. Não está. Né? Eu não sei responder essa enquete. É difícil, eu não sei responder. Eu não sei responder. Eu sei, primeiro que você deu uma indireta, como sempre acontece, vamos falar do Corinthians. Não pense que eu não percebi que foi uma indireta para mim. Como sempre acontece, nós vamos falar do Corinthians. Porque não é sempre que se fala do Corinthians, não. Está falando no último bloco, quer dizer... Não, se tivesse dois depois desse. Pois é, mas vai dividir, né? Faltam 20 minutos para terminar o programa. Não perca tempo, fale do Pois é. O torcedor corintiano está... Pois é. O primeiro bloco levou uma hora. Você falou em relação ao Cássio, goleiro de quais jogos? De jogo grande. Quarta-feira ele fecha o gol, não deixa o Corinthians ser eliminado na Copa do Brasil. Para isso que ele está lá. Mas goleiro, não tem uma questão de concentração goleiro de mesmo Copa dele? do Mundo tem. Mas é verdade. Não, ele joga... Ele escolhe os jogos que ele vai jogar. Isso é evidente. Esse aqui, hoje eu vou fechar o gol. E aí fecha. E às vezes não fecha. Ontem ele errou nos 2 gols. Quer dizer, não tinha nada que está fora da área, não tinha nada que pegar aquela bola. Tinha tempo suficiente para esperar aquela bola, né? Para errou o tempo da bola. Eu acho até que só por isso não foi expulso. Devia ter sido. Mas só por isso não foi, porque o juiz não achou que era uma oportunidade clara de gol. Né? Não, era só ele ter deixado ir lá e pegou, né? E não pegou. E depois não cortou o cruzamento. Veja como são as coisas. O futebol é um esporte danado, né? O Corinthians fez um primeiro tempo muito bom. Muito bom. Com uma leveza no meio de campo com o Arauz e com o Matheus Vital... Eu falei, meu Deus, descobriu o time. O time do Corinthians é esse aí. Podia ter feito 2 ou 3, né? Sim, era para ter feito 3-0. Vai criar um problema pro Loz na quarta-feira. Como é que não vai pôr esse menino para jogar? Esse chileno, né? O Arauz. E aí, no segundo tempo, eu não sei. O Corinthians fez uma marcação muito forte no primeiro tempo. Eu não sei se mesmo sendo o time reserva... Sentiu. Se o time não sentiu fisicamente no segundo, porque desapareceu. Como diria minha neta menor, despareceu no segundo tempo. Mas despareceu completamente. E aí, o resultado acabou sendo, se você olhar para o geral do jogo, acabou sendo absolutamente justo, apesar das falhas do Cássio. Olha, essa bola ele não cortar... Foi o chute do Márcio Araújo, não esqueça. É verdade. Foi. E ele acabou suspenso, né, por jogo do Brasileiro, né, certo? Pelo cartão, não joga no final de semana. Grêmio, né? Ele deveria ter sido expulso, né? A não expulsão é inexplicável, né? Não tem justificativa para não ter expulsado. O outro Salvo, inclusive, detalhou isso no bate-bola. Nessa situação, é cartão vermelho. O cara não sabe a regra, não sabe qual é a recomendação e tal, ou ele se assustou. Você lembra de um lance do Rogério Ceni de São Januário parecido? Sim. O Simon expulsou com 3 minutos do primeiro tempo, foi 7-1 pro Vasco. Isso. Lembra desse lance bem parecido? No limite da área, foi vermelho direto. Ele tomou amarelo, está suspenso, mas ele seria expulso, ficaria fora do jogo, quando escolhemos um jogador, ser um goleiro e continuaria com 2 cartões. Então foi um erro da Quem era o goleiro que estava no banco? Quem que era? Também estou tentando lembrar. Do São Paulo? Alencar. Não, do Corinthians ontem. Quem era o goleiro que estava no banco? Jogou 7 gols. Walter? Não sei. Não sei te responder. Deve ser o Eu Walter. também não sei. Walter entrava... Você achou do gol lá do Palmeiras, hein? Ontem. Achei um equívoco grave do O Juca continua achando que a regra do futebol do Juca é diferente de todo mundo. Não. Foi a mesma coisa do gol do Botafogo. Não foi. Manda lá do gol do Palmeiras, manda lá do gol do Botafogo. Não foi. Despedimento. Não foi. O cara não participa, o cara não toca na bola, não vai pro jogo. O cara não toca na bola, o cara vai pra ela, mas ali mas isso vão não 4. conta mais. Vão 4. É diferente. Ali no caso do outro jogo do Botafogo, ele estava sozinho não importa. dentro da área. Isso não importa. Eu volto a dizer para você como é que você resolve. Ainda bem que o Juca não apita futebol, mas já são ruins. Imagina apitando com uma regra só dele. Meu Deus, se bem que temos caras com a regra só dele. Ontem o juiz do jogo Chapecoense e Corinthians tinha uma regra só dele, por isso não expulsou o Cássio. Não, peraí. Eu volto a lhe apresentar essa questão.
O jogador está na pequena área em impedimento, a bola vem para ele, ele tenta chutar, fura, vem o companheiro em posição legal, faz o gol. Vale o gol? Vale o gol, ele não participou. Ele tentou jogar, como diz o Sala, é diferente. Ele tenta chutar a bola, agora fez um gesto que vai correr, parou. O Botafogo tentou jogar. Ele espera a conclusão. Tem que disputar a bola. Ele tem que esperar para ver o desfecho do lance. Por isso que o impedimento é marcado só quando o impedido toca na bola. Você verá que a exemplo do que aconteceu este ano em relação ao exagero do ano passado, que a bola batia no braço do cara, o juiz marcava pênalti, e agora estão olhando com mais atenção e deixando de marcar lances que de fato não são pênalti. Isto vai acontecer também a partir do ano que vem. Marcaram semana passada, retrasada, Grêmio e Flamengo. Marcaram um pênalti contra o Flamengo assim. Cortei, bateu no braço do Rodinei que estava preso. Foi um erro, mas tem sido menos frequente do que foi no ano passado. No ano passado batia. O Juca não é árbitro, nem trabalha na comissão de arbitragem. Não, eu fiz curso de arbitragem. E para a gente responder essa pergunta que está na tela aí, a semana de derrotas abala a confiança do Corinthians? Para frente, mais importante, né? A frente mais importante que o Corinthians tem a disputar é a Copa do Brasil. O Corinthians não podia perder, não pode perder da Chapecoense depois da manhã. Não era ontem. Ontem podia. Né? Nem alterar a posição do Corinthians no Campeonato Brasileiro alterou. Ontem podia perder. Foi chato perder porque perdeu um jogo que estava na mão, que, como você falou, no primeiro tempo fazia 3-0 e liquidava o jogo. Mas na quarta-feira há de prevalecer o fato de o Corinthians jogar com o seu time titular descansado contra uma Chapecoense que se matou para virar o jogo no segundo tempo. Isso o Corinthians tem um gol de vantagem. O Corinthians pode perder por 2-1, por exemplo. O Corinthians tem que fazer um gol em Chapecó. Não, Copa do Brasil não. Tá difícil. Copa do Brasil não. Do Brasil. Agora a gente tem que pensar 3 vezes antes de cada um. Estamos falando de quê mesmo? Exato. Joga pelo empate. Eu acho bem traiçoeiro o jogo. Até porque a última apresentação do time titular do Corinthians foi muito ruim. Muito ruim. Lá no Chile foi... E acho que essa coisa que você notou de encontrar alternativas num jogo meio que despretensioso, talvez tenha colocado aí, de fato, algumas interrogações. Qual o melhor time para jogar? Não acho que ele vai arriscar agora. Vai com a base que jogou em Santiago. Tudo bem. Que não jogou em Santiago. Que não jogou em Santiago. Pera lá, né, Renato? Assim, o último jogo de fato foi ruim, mas antes, né? O Corinthians tinha dado 3 bons jogos com... Então, exato. Com o time titular, então... Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Aí contra o Atlético Paranaense não foi bem. Botafogo nem foi tão bem. Mas... Botafogo foi muito atacado. Não, foi muito mal. O 2-0 é uma mentira, barbaridade. Sim, mas Cruzeiro e Vasco depois. Né? Eu acho que o time tá tão irregular quanto o seu goleiro nesse momento. Jogos brilhantes e jogos... O Carlos também foi mal contra o São Paulo, naquele jogo. Enfim, sim, a frente mais importante, sem dúvida. Isso eu discordo, assim, a mais importante continua sendo a Libertadores. Eu acho que é um campeonato de mata-mata também, é um campeonato que não dá para descartar. É a que parece mais acessível. Né? Não, é mais acessível sim, mas eu acho que assim, mata-mata é mata-mata, não dá. A Grécia foi campeã da Eurocopa, a gente tem um monte de exemplos que não dá para descartar o Corinthians com a camisa que tem, com o que tem feito, às vezes quando você acha que o time está morto, se reinventando. Em jogos de mata-mata, eu concordo, se fosse para colocar Brasileiro e Copa do Brasil, aí dá para falar a mais importante. Mas na Libertadores o Corinthians ainda está vivo. Claro, mas sem dúvida. Só que na Copa do Brasil nós estamos falando... É mais acessível, é isso. A um passo da semifinal, venceu o primeiro jogo e perdeu na Libertadores, que tem o gol fora, não fez gol lá. Então perdeu de 1-0. Se o Colo-Colo faz um gol aqui, tem que fazer 3. Né? Então tudo bem, vai ser no final de agosto essa volta. E acho que até nessa situação abala a confiança, talvez um pouco. E acho que, sobretudo, pelas partidas recentes ruins dos jogadores titulares. Minha pergunta é outra. Já teve suficiente amadurecimento para ter confiança? Eu acho que assim, aquela sequência os amistosos na parada da Copa e o começo... Lembra que o Corinthians só não tinha feito tantos pontos como o São Paulo nas 4 primeiras rodadas? Foi. O time, de fato, como o Jean falou, estava se apresentando de uma forma mais consistente. E aí oscilou de novo, deu uma oscilada novamente.
Vamos ao intervalo. Na vendo? volta tem palpites. Aí, tá vendo? Palpites, tá vendo? 15 minutos, nem isso. Olha que beleza. Não deu tempo. Eu queria falar mais do Corinthians, mas tudo bem. Sério? Eu 15 falo, minutos? sexta-feira eu falo. Dedicados a um único clube. né, Juca? Tenho, eu vou falar, vou chegar aqui. Quem entendeu? Linha 18, a nossa hashtag. Por que 18 mesmo? Depois da 18ª rodada do Campeonato Ah, é Brasileiro. E segundo Não, é que o eu Arnaldo, lembro. não é que é um número cabalístico, é o quê? Cabalístico. 18. Regra 18. Aquela Regra coisa. 18. Palpites. Faz sentido. É. Faltava ali. Ó, 1x0 Cruzeiro. Ah, Esse mas placar aí da não, ida. olha, vamos combinar que a gente sempre, quando é o final do mata-mata, a gente dá quem classifica. mas tá ali, Lembra que é isso? ó. A ida tá 1x0 ali, ó. Olha lá. Só pra gente. Relembrando, ida 1x0. Não, 1x0 O Cruzeiro. placar Já dirá, classificou o Cruzeiro. o placar dirá quem Um classifica. tento a 1, classifica o Cruzeiro. Um tento a 1, diz Arnaldo. 3-0 Cruzeiro. Ô, louco. 2-0 Cruzeiro. Mauro. 1-2. Penalidades máximas para atrasar o linha de passe da quarta-feira. Não, porque esse é 19h30. Aí não tem não problema. atrasa. Ah, esse é 19h30. O problema serão os outros dois que vão pros pênaltis. Os dois vão para os pênaltis? Quero ver nos palpites se você vai cumprir. Vamos. Chapecoense e Corinthians. Eu vou ter que agora. 0-1. 1x0. Aí você está cumprindo. O Cássio aí dá a sua resposta. 1-1. 0-0. Mauro. 2-1. Não tem pênaltis. Para o Pênalti. Arnaldo e para o Mauro, Jean, Juca e Paulo classificam o Corinthians. Pode Ficam atrasar o os programa. palpites. Né? Flamengo e Grêmio. Repeteco do placar, 1-1. Exatamente. 1x1 também. Pena... 1-2. 1-2. Não, porque fica me provocando aqui, eu dou nele. Vamos aí. 2-1 Chapecoense, 2-1 pro Grêmio. Calma, combo. Calma. 2-2. 2-2. Não, 2-2. Bem pênaltis. 2-2. Jean. O Aê. placar não se movimentará. Jogo travadíssimo. É. Putz, vamos programar para depois. Rapaz, hein? Hein? Então, aí só... Chamada, linha depois dos pênaltis. É, linha depois dos pênaltis. Só o Ju classificou o Grêmio. Tem Palmeiras e Bahia. 2-1 Palmeiras. 1x0 Palmeiras. 3-1. 3-1 pro Ju. 2-1. Esse jogo o Palmeiras vai calar a boca de todo mundo, o Palmeiras vai dar um show de bola nesse jogo. 1-1. Vamos ao jogo? 1-1 dá pênaltis. Eu sempre vou, Pacaembu eu não perco um jogo. Fico ali É mesmo? na concha acústica. Concha acústica. Aí não tem mais. Putz, talvez no tobogã. Intervalo. Pô, tudo isso. Seja inteligente, deixe de preguiça, opa.